Oi gente, tudo bem? Faz um tempo que eu escrevi no meu blog um texto problematizando essa questão tão falada de que ler tornaria o mundo melhor. Se você olha à sua volta, é fácil constatar que ler nem sempre torna o mundo melhor, não é verdade isso. Não faltam pessoas letradas ou cultas que são, escrotas. Não falta gente que sabe tudo sobre ética, lê vários textos acadêmicos e às vezes escreve textos super profundos sobre a alteridade, por exemplo, o outro, enfim, a ética do ser humano e tal. E na prática, se a pessoa adota um comportamento super questionável, enfim, nada ético. É um pouco triste, um pouco frustrante, porque a gente tem muito essa coisa de achar que o conhecimento, que a leitura, que a cultura impulsiona as pessoas para frente, para uma vida melhor. Melhor aqui que eu tô usando nesse sentido, de menos cruel, mais legal, mais ético. E na prática a gente vê que não, é só olhar para os lados, é só ler alguns livros que você vai ver que ao longo da história da humanidade houve vários tiranos, letrados, cultos, que foram verdadeiros genocidas. Mas eu acho importante também a gente não pirar, sabe? Pensar no oposto também. Tá bom, o conhecimento racional, a erudição, a cultura não garante que o ser humano vai ser bonzinho, digamos, mas a ignorância também não, Só a gente abrir as páginas dos jornais que a gente vê exemplos de crueldade de gente que conhece muito, gente foda, assim, academicamente, culturalmente, intelectualmente, e gente não foda, gente que nem sabe somar, sabe, que não sabe escrever, da nossa cultura mesmo. Nossa, Liliane, mas então saber não garante nada, não saber também não garante nada, o que que garante, Estou aqui para trazer à luz para vocês a resposta brincando. Estou aqui para problematizar mesmo essa questão. O conhecimento só aumentou. E aí? No que resultou, Esse aumento tão grande, tão bonito de conhecimento, Numa humanidade cada vez mais pacífica, dando as mãos, harmônica? Não, Parece que não. Tem uma frase nesse livro aqui, o tal da física, do Capra, que eu acho ele resume bem essa questão. A partir de uma simples leitura de jornais constata-se o óbvio. A humanidade não se tornou muito mais sábia ao longo dos últimos 2000 anos, não obstante o crescimento prodigioso do conhecimento racional. É claro que esse é um tema extremamente complexo e amplo. Você vai encontrar vários autores que vão falar a humanidade melhorou sim, porque no final das contas a violência diminuiu por causa disso, disso, disso. Não, a humanidade não melhorou nada, o ser humano é inviável e a crueldade sempre existiu e tá igual, papapá. E esses autores vão lançar a mão de dados diferentes e tal, mas enfim. Como é um assunto muito vasto e como o período que a humanidade vive não é pequeno, exatamente é um período muito vasto, É difícil provar qualquer coisa, Enfim, em outras palavras, cada um fala o que quer, Enfim, do que tá acontecendo nesse período tão vasto da história da humanidade, que inclui tantos fatores, tantos aspectos, Tantas variáveis. Então, mas o ponto é esse, Tá melhorando o conhecimento racional, o aumento do conhecimento racional tá levando a gente para algum lugar? Que lugar é esse, Se a gente escolher como parâmetro de melhora da humanidade essa coisa de ficar menos cruel, do ser humano respeitar mais a vida, ou mesmo de se sentir feliz, o ser humano ficar mais feliz, bem resolvido, individualmente, se a gente usar isso como parâmetro, não tá exatamente melhor, Pode até ter melhorado um pouquinho, não sei se você compara com a história da Grécia Antiga, por exemplo. Você vê, os direitos humanos evoluíram, A matança ficou menos... não menos descarada, mas ficou mais criticada, para alguns setores. Talvez isso me parece meio novo, na história da humanidade, essa coisa de se preocupar, por exemplo, com os direitos dos prisioneiros, a situação da mulher, enfim. Houve avanços, mas se você for pegar o todo, olhar o todo, será que melhorou tanto assim, Uma das coisas que eu acho que mostram mais como esse conhecimento racional ele é limitado, ele não dá conta de tudo, não abarca o mundo todo, é o fato de o bem ser indemonstrável. Não tem como você provar que sei lá, tratar bem os outros é melhor do que não tratar, sabe? Matematicamente, digo. Não tem como você provar que você tem que respeitar a vida humana e não tem que, sei lá, cometer crueldades. Como é que você prova que a não crueldade é melhor do que a crueldade, sabe? Se você acredita que
a não crueldade é melhor do que crueldade, ou você vai lançar a mão de Deus, né, pra falar, tem um plano aqui, enfim, superior ao nosso, e aí é errado, a crueldade é certo a bondade, ou você vai provar pelos homens, mas pela humanidade, né? Ah, mas nós somos humanos, nós temos que respeitar os humanos, isso é o certo, é uma lógica humana, né? Uma ética humana. Mas de qualquer forma, ela não é demonstrável, na verdade, ela é quase uma questão de crença. Eu sou humana, acredito que, como todos nós somos humanos, para a vida em sociedade a gente tem que se tratar bem. Não é irrefutável essa lógica humana. Sempre vai aparecer um niilista, né? Essas pessoas que não acreditam em nada, que vão falar, e daí? Que eu sou humano, então eu tenho que tratar bem os humanos? Não, tô cagando, e daí? Se a gente vive na sociedade, e se eu quiser ser mal, eu sou, e daí? Dane-se, nada tem sentido, foda-se, sabe? Não dá pra você desmontar o argumento dessa pessoa. É difícil desmontar um foda-se, né? Tipo, a pessoa tá dando um foda-se, tá bom? Foda-se. Entendem o que eu quero dizer? Chega uma hora que o raciocínio parece que não dá conta de abarcar a realidade, ele tem um limite. E é aí que é legal esse livro, tal da física, porque aí a gente passa a falar do que não é conhecido pelas palavras, do que está aqui dentro da gente, que é algo definitivamente não demonstrável, mas é algo mais amplo do que o discurso. O discurso não dá conta de tudo. Os livros, a leitura, o conhecimento não dá conta de tudo. Deixa uma lacuna. Se a gente tira o velho problema metafísico, se a gente tira Deus, vamos supor que você não acredita em Deus e tal, tira Deus, aí que tem a lacuna mesmo, porque Deus não vai explicar essas coisas. O que vai explicar, então? E aí o que resta? Resta o humano. Mas o humano nesse sentido de conhecer cada vez mais o mundo e tal, ou pelo contrário, o humano no sentido de conhecer sim, porque eu acredito que o conhecer é melhor do que o não conhecer, o saber é melhor que o não saber, é melhor do que a ignorância, mas ter a noção dentro de si, forte dentro de si, de que o conhecimento racional não dá conta de tudo. O conhecimento racional não explica tudo, nem hoje, nem não vai explicar, porque tem limite, como essa questão do bem mostra bem, né? Que algumas coisas são indemonstráveis. Algumas vezes a gente tem que abraçar o óbvio, eu acho, sabe? Uma coisa meio Alberto Caeiro, meio olhar as coisas sem jogar um monte de conceitos em cima das coisas. Quando eu medito, quando eu oro, eu não tenho religião, né? Eu já falei aqui várias vezes, mas assim, eu sinto muito quando eu faço esse tipo de coisa, eu sinto muito uma conexão com o todo, com o universo, e nessas horas eu sinto uma certeza muito grande de que o amor é melhor que o desamor, de que o bem é melhor que o mal, que tem uma lógica, sabe? Que não é demonstrado pelo conhecimento racional, mas que é experimentada internamente, sensorialmente, é experimentada afetivamente. A experiência mística da realidade, o tal da física fala muito isso. A experiência mística ela é diferente dos conceitos, porque como os conceitos não dão conta de tudo, como eles são um mapa para ver o mundo, eles não são um mundo, eles não dão conta de tudo, chega uma hora que a gente precisa apelar para essa parte dentro da gente que não é verbalizada. Pensando na nossa vida diária, agora, na nossa vida cotidiana, acho que se a gente fica nessa necessidade de explicar tudo pra gente, por que isso é errado, por que isso é certo, porque é claro que um questionamento é super saudável, né? Mas eu digo que se a gente fica com essa necessidade de explicar tudo, a gente vai se frustrar. Porque a gente chegou num momento histórico, assim, na minha opinião, em que a gente tem tanta informação, eu tô falando a gente muito generalizando, né? A gente ainda tá cheio de analfabetos no mundo, de gente que não tem escolaridade, que não tem nem saneamento básico. Óbvio que eu tô generalizando, peço licença a vocês. Mas o que eu tô dizendo é que a gente chegou nesse momento histórico em que a gente tem tanto conhecimento acumulado, tanta informação sobre tudo, que às vezes a gente se sente impotente. Porque mesmo com esse conhecimento todo, a gente não consegue explicar várias coisas. Tipo, conheço tudo isso e ainda não sei explicar o que eu tô pensando, o que eu sinto por fulano, eu não sei dizer, não sei dizer exatamente minha relação com a vida, eu não sei colocar em palavras, eu não sei porque eu vim parar aqui, eu não sei porque que eu tenho que fazer e depois que eu morrer, eu não sei, sabe, essas questões, essas grandes questões filosóficas continuam sem resposta, e essas questões individuais nossas que dizem em relação aos nossos sentimentos e às decisões que a gente toma no dia a dia, ai, mudo de emprego ou não, caso ou não, ai, quero ter filho ou não, ai, hoje eu tô estressada, tá tudo certo na minha vida, mas eu tô triste e tal. Essas questões elas são muito grandes e aí o raciocínio não acompanha, elas são muito vastas.
Kant também fala isso de um jeito interessante na Crítica da Razão Pura, que é: a razão não pode conhecer tudo, né? Ela quer conhecer, mas ela não é capaz de conhecer. A razão conhece o que é cognoscível pela razão, e não é tudo que é racional. Acho que às vezes a gente cai muito numa armadilha, né? De acreditar só no que a gente consegue explicar, e talvez a gente não consiga explicar tudo. Talvez uma parte da vida sempre more num terreno fora das palavras. Tem uma parte do Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, que é muito bonita, que ele fala que a maior parte dos sentimentos habita um terreno onde palavra alguma jamais pisou. Acho que é bem isso, né? Tem uma parte nossa que não é alcançada pelo discurso, e uma parte da vida também que não é alcançada pelo discurso. Quando a gente pensa, né, na complexidade da existência, nessa coisa, a gente já é tão complexo, tão universo, né, mora aqui dentro. Então imagina, quando a gente pensa na situação das várias sociedades que fazem parte desse planeta chamado Terra, que é uma poeirinha perto dessa imensidão de galáxias e planetas, são bilhões de galáxias, né, no espaço. Então quando a gente pensa nessa pequeneza, nossa, assim, nessa pequenez, nossa, nessa coisinha, assim, peculiar demais chamada vida, né, a gente pensa como o discurso realmente não abrange a magnitude de tudo. Como as palavras são uma ferramenta que a gente inventou, né? As pessoas inventaram. Então como é que pode, né? A gente ter inventado uma ferramenta que dê conta dessa coisa anterior a gente, né? É interessante pensar isso. É isso, gente, que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, assim você sempre fica sabendo dos vídeos novos e tal. Se você tá inscrito, obrigada por ter chegado até aqui e por aguentar isso, eu ficar pedindo para as pessoas se inscreverem, né? Enfim, é youtube.com/canal da Lili, meu site é lilianeprata.com.br e no Facebook eu estou como facebook.com/blog da Liliane Prata. Tchau!